como eu ia dizendo, tanto a condução de água e sais minerais, como a condução de seiva elaborada, né, carboidratos de água, pela, a, no decorrer do corpo da planta, esse transporte de substâncias, né, vai acontecer através de vasos, certo? Que no caso da água e dos sais minerais, a gente tem vasos que são chamados de xilema, certo? Que são capazes, né, de levar a água da raiz até a parte aérea, até as folhas. E nós temos outro vasinho, que é o floema, que vai trazer esses carboidratos junto com a água que foram produzidos da folha até as raízes da planta, certo? E aí as plantas elas podem ser classificadas em vários grupos, dependendo do critério que você queira utilizar, tá certo? Por exemplo, as plantas com relação à presença de vasos, aqueles vasinhos com toro, xilema e floema, nós podemos ter dois grupos, plantas avasculares, que são plantas que não possuem vasos condutores, que a gente vai estudar, que são as briófitas, e plantas vasculares, que são pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Calma que esses nomes são difíceis, mas a gente vai aprender tudo hoje. E aí, também, com relação, por exemplo, à característica que é reprodução por semente ou não, certo? Então, as plantas vasculares, elas são divididas em dois grupos, as que não se reproduzem por sementes, que no caso são as pteridófitas, que a gente vai conhecer, e as outras que se reproduzem por semente, como os espermas e as gimnospermas. E também, por exemplo, nós podemos classificar as plantas com base na presença de flores e frutos. Então, nós temos dois grupos, os que não formam nem flores nem frutos, que são, nós temos um grupo que nem forma flor nem frutos, que são as gimnospermas, e temos outro grupo que forma flor e fruto, que são as angiospermas. Vixe, professor, está falando turco. Tô não, amor. Olha aí. Então, esses são os quatro principais grupos de plantas que existem, tá certo? São, na verdade, os quatro grupos que a gente usa didaticamente para a biodiversidade de plantas, que inclui briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas são conhecidas como musgos, pteridófitas, os principais representantes que a gente, os mais famosos, digamos assim, são as samambaias, tá certo? Mas nós temos cicas que estão presentes em jardins. Depois procuram lá cicas que vocês vão ver, que vocês já viram também. Inclusive, lá na nossa escola temos. Nós temos outro grupo que são. Opa, gente, desculpa. As cicas não são pteridófitas, as cicas são gimnospermas, tá certo? Calma, Leneide. Aqui nós temos as pteridófitas, as samambaias, tá certo? As gimnospermas nós temos os pinheiros, tá certo? E esses pinheiros, a gente tem até um bioma que é chamado de Floresta das Araucárias, tá certo? Mas é que eu tô falando dos pinheiros em geral, até aqueles pinheiros de Natal, certo? Que a gente costuma ter, né, uma, uma representação daqueles pinheiros que a gente costuma comprar, aquelas árvores de Natal. Lembrando que os pinheiros são plantas, são seres vivos. E aí nós temos as angiospermas, que é o grupo mais diversificado, tem o maior número de espécies, que são as plantas que têm flores e frutos. E a gente vai falar um pouquinho sobre as briófitas. As briófitas, esse nome briófita significa vida dupla. Então, são plantas que dependem muito são de ambientes terrestres, mas dependem muito de ambientes aquáticos. Então, elas sempre estão em locais onde há muita umidade e pouca luz, tá certo? Porque elas são sensíveis. Essas plantas, elas não possuem órgãos verdadeiros, tá certo? Na verdade, elas vão ter estruturas mais simples, que a gente chama de pilídeos, que são as folhas, né? Digamos que é a parte aérea, e rizóides, que são as raízes primitivas, tá certo? E elas também possuem um tamanho limitado, tá certo? São bem pequenininhas. Isso é porque elas não têm vasos condutores, são plantas avasculares, tá certo? E o transporte de água e de nutrientes vai acontecer de célula a célula. E isso faz com que haja uma limitação do tamanho delas. E elas também vão ter, né, uma estrutura